Questão 12. A forma fez com que as pessoas desenvolvessem. Pode ser reescrito, olha aí, começou, né? Então aparecem muitas questões nessa banca de reescritura. E aí há várias maneiras de reescrever. Eles reescrevem uma reduzida por uma desenvolvida, né? Uma oração por uma forma nominal correspondente. Então é só observar o que se faz na reescritura. Então tá lá. Fez com que as pessoas desenvolvessem. Pode ser escrita com correta correspondência de tempos verbais. Então, ele vai mexer com os tempos verbais de várias formas. A forma inadequada. Então, vamos lá. Faz as pessoas desenvolverem. Então, ele traz para o presente. Então, faz no presente com que elas desenvolvam no presente. Tá bom, a ideia se mantém no presente. Faz com que as pessoas desenvolvam. É aí, ó. Ele faz as pessoas desenvolverem no presente e usa a forma reduzida, desenvolverem no presente. Faz com que as pessoas desenvolvam. Aí ele usa o quê? A forma desenvolvida. Então aqui ele usou uma forma reduzida. Lembrando, ó, vamos aproveitar aqui a questão para mostrar o seguinte. Quais são, se caracteriza uma oração reduzida? É pela presença de quê? De verbos no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Então, isso é que caracteriza a forma de oração reduzida. O infinitivo com aquela desinência característica, o R, né? Por exemplo, o nome dos verbos, falar, beber, cantar. O gerúndio com aquela desinência NDO, falando, bebendo, cantando. E o verbo no particípio. Quando é regular, é o D, né? Mas vamos lá. DO, DA, falado, bebido, cantado. Quando é irregular, normalmente é o TO, feito, aberto, certo? Então, isso é que caracteriza as chamadas orações reduzidas. A presença dos verbos no infinitivo, a desinência característica, gerúndio, particípio, certo? Então, o que ele faz ali, ó, é na primeira usar uma forma reduzida, faz as pessoas desenvolverem. Isso aí é forma de infinitivo flexionado. Faz com que as pessoas desenvolvam. Ele já usou a conjunção, é a chamada oração desenvolvida, que aí já sai da forma do infinitivo, por exemplo, né, no caso aqui. Agora ele joga com o futuro do pretérito. Faria com que as pessoas desenvolvessem. Faria com que elas desenvolvessem. Essa correlação futuro do pretérito, imperfeito subjuntivo, é perfeita, né? Assim que se usa em língua, né? Você remete as duas ações ao passado, dentro de uma ideia de possibilidade. Então, faria com que algo se desenvolvesse, né? Então, as duas ideias remetidas ao passado com uma ideia de hipótese, possível. Futuro, fará com que as pessoas desenvolvam. Tá bom, olha aí. Fará com que elas desenvolvam. Perfeito. Sobrou a letra E. Tinha feito com que as pessoas tenham... Isso é um horror, né, minha gente? Parou por aqui. Né? Tinha feito com que as pessoas tenham desenvolvido. Olha só. O que ele faz aqui? Ele usa o chamado tempo composto. Relembrando. Reparem que à medida que as questões vão aparecendo, a gente vai dando uma geral, certo? Essa é a finalidade. O que caracteriza o tempo composto? A presença dos auxiliares ter ou haver, mais verbo principal no particípio. Então, isso caracteriza o tempo composto, certo? A identificação primeiro. E, no caso do tempo composto, nós temos que ter atenção a duas formas. Pretérito perfeito composto. Ó, pretérito perfeito composto. Traz o auxiliar
o pretérito perfeito composto traz o auxiliar no presente. Tá? Ó, tenho falado, tenho feito, por exemplo, se fosse o caso lá, né? Tenho falado, tenho feito. Pretérito perfeito composto. A banca, minha gente, gosta de vez em quando disso aqui. Então vamos recordar. O que caracteriza o pretérito perfeito composto? Semanticamente, é para mostrar uma ação que teve início no passado e continua até o presente. Então isso é que realmente é importante. Primeiro, como se forma o tempo composto? Está aqui, pelo haver mais participe. Segundo, há duas formas importantíssimas, que é o que se cobra em prova em geral. O pretérito perfeito e o pretérito mais perfeito, que vamos ver. O pretérito perfeito traz o auxiliar no presente. E, mais uma vez, semanticamente, é para mostrar uma ação que teve início no passado e continuou até o presente. Eu tenho falado isso, eu tenho falado sobre isso todos os dias. Se eu tenho falado, é porque eu não estou falando só agora. Eu já venho falando isso há algum tempo. Então, a ideia é que tem início lá atrás, no passado, e continua até o presente. Entendido? E a outra forma é o pretérito mais que perfeito composto, que traz o auxiliar no imperfeito. Auxiliar no imperfeito. Ó, eu tinha falado sobre isso. Se eu tinha falado sobre isso, equivale a dizer que eu falara. Certo? Então vamos lá. O pretérito mais que perfeito composto equivale ao pretérito mais que perfeito simples. Entendido? Tinha falado equivale a falara. Correto? E o pretérito perfeito composto? Para mostrar uma ação que tem início no passado e continua até o presente. Então essas duas formas são importantíssimas. Anotem isso, porque é a questão que se repete. Vamos ver isso aí numa outra prova, tá? Então, vamos aproveitar aqui. À medida que as questões vão aparecendo, já começou, né? A gente vai fazendo uma revisão rápida e segue em frente, tá? Porque essas questões gramaticais, a gente tem que tentar não errar. Porque nessas provas da FGV, minha gente, que você erre uma ou outra questão de interpretação, a gente cansa de ver isso lá no resultado, na hora do resultado. Esses alunos que entram no número de vagas, nas provas de português, em geral, eles vão errar aquelas questões mais elaboradas de texto. Dificilmente alguém gabarita essas provas. E uma outra vantagem, vamos dizer assim, né, é que numa prova como essa, também é difícil a pessoa, por exemplo, em 20, errar uma, duas, em geral, o cara vai ter aí um erro de 3, 4 questões. Isso já dá uma tranquilizada. Então você já tem uma margem de erro que é até considerável. Você vê aí últimas provas que a gente, né, houve pessoas que entraram no número de vagas de 30 questões errando 6, até 7. Então isso já também te dá uma tranquilidade. Então também é bom dar uma relaxada em relação a isso. Agora não pode errar mais do que isso. Aí você de 30 acerta 19 ou 20, 21, aí vai ficar complicado, né? Tem que tentar acertar aí 1, 2, 3, 4 a mais. Então, o trabalho, basicamente, é para acertar 3, 4 questões a mais nessas provas. Entendido? Então, isso aqui, por exemplo, a gente não pode errar numa prova dessa. Entendido? Então, tá aí a revisão. Então, tinha feito é fizera, com que as pessoas tenham, aí a forma de presente, quer dizer, tenham desenvolvido, é aquele tal do pretérito perfeito, que traz auxiliar no presente, para mostrar uma ação que teve início no passado e continua até o presente. Então, mais que perfeito, com uma ação que tem início no passado e continua até o presente, isso não é coerente, não tem coerência nenhuma. Tá? Letra E, totalmente errada. Agora, mais uma vez, anotem isso, porque quando aparecer a questão, a gente já tem isso aí guardado, né? Como teoria. Mais uma vez, pretérito perfeito composto, uma ação que tem início no passado e continua até o presente. Eu tenho falado sobre isso todos os dias, por exemplo. Eu tinha falado sobre isso. Se eu tinha falado, é porque eu falei antes de algo ocorrer. Isso é que caracteriza o pretérito mais que perfeito. É uma ação que ocorre antes de uma outra ação no passado.
Há duas ações no passado. Uma ocorreu antes de uma outra ação no passado. Então, pretérito mais que perfeito composto equivale ao pretérito mais que perfeito simples. Tranquilo? Pode reescrever. Questão 13. O pânico e a depressão são duas delas, assim como a normose. Então vamos lá. Em relação ao período anterior, esse segundo período do texto 3 funciona como? Então, o que ele diz lá no texto? Está aqui, não é isso? Então vamos identificar aqui. Fala em relação ao período anterior, tá? Em relação ao período anterior, nesse segmento do texto 3. Então vamos lá. O pânico e a depressão são duas delas, assim como a normose. Tá? Então vamos lá. Voltando ao texto. Há questões que não há necessidade de você voltar ao texto. As outras você tem que voltar. É evidente que isso vai depender do comando da questão, certo? O cara retira um trecho e ele trabalha, como nós já vimos, em cima só daquele trecho. Não há necessidade de voltar ao texto. Agora, existem questões que você realmente... Ele pega esse trecho e diz que em relação ao período anterior, o período anterior não está aqui, vamos voltar ao texto. Então, o que ele diz? A sociedade moderna, com o corre-corre, a falta de tempo para o cuidado espiritual e o imediatismo fez com que as pessoas desenvolvessem com mais facilidade algumas doenças psicossomáticas. O pânico e a depressão são duas delas, assim como a normose. Ou seja, são algumas delas o quê? Algumas das doenças psicossomáticas, concordam? Agora, vamos lá para a questão. O pânico e a depressão são duas delas, são duas das doenças psicossomáticas. Olha o tal do elemento anafórico aqui, minha gente, estão vendo? Duas delas remete ao que foi dito antes no texto. É ou não é? Antes. Valor anafórico. Agora, vamos lá. Se o pânico e a depressão, né, são duas delas, em relação ao período anterior, já vimos que são as doenças psicossomáticas, esse segundo período do texto funciona como o quê, minha gente? Como o quê? Olha de novo a tal, que eles adoram esse negócio, né? Explicação, exemplificação. Então, olha só. Não deixa de ser uma explicação. Vamos tomar aqui a palavra explicação da seguinte maneira. A explicação seria o genérico, certo? Como um remédio lá, né? É o genérico. Agora, você tem, para explicação, você tem exemplificação, você tem explicitação. Ele não coloca aqui, mas o aluno já mais esperto, que já está acostumado um pouquinho com essas provas, ele se acostuma também a essa linguagem e é normal. Ele fala, pô, mas eu fico enrolado com esse negócio. Explicação, explicitação, principalmente. A explicação, de novo, é uma palavra no sentido amplo. Quando você concretiza essa explicação por meio de exemplos, minha gente, olha aqui, ó, vê se não é isso que ele faz no texto. Se o pânico e a depressão são duas delas, as doenças psicossomáticas, um sentido amplo, é ou não é? Quando ele vem com pânico e a depressão são duas dessas doenças, ele explica por meio de exemplos. Isso é que é concretizar. Não deixa de ser uma explicação, mas por meio de concretização, por meio de um exemplo. É por isso que a resposta é exemplificação, certo? E não explicação. Então vamos trabalhar a ideia mais específica. Eu evito muito, minha gente, não vou aqui, pelo amor de Deus, né, entrar aqui
discussão, não quero discutir isso, nós não estamos aqui para isso, mas eu sempre falo isso para os alunos, né? Eu discordo um pouco, às vezes, quando as pessoas vêm na correção dessas questões, porque aí, nessas bancas você tem que marcar a mais certa. Eu não consigo entender por aí, não. Eu não concordo com isso. Agora, é evidente que, normalmente, as pessoas que falam isso, defendem isso, têm o seu argumento, né, que eu respeito bastante, só que eu discordo um pouco disso, porque quando eles vêm com essas questões, mais uma vez, a explicação é um sentido amplo, que abarca, que engloba a exemplificação e a explicitação. Então, o cara pode ter lá explicação, exemplificação, explicitação, como já apareceu nessas provas. Se essa explicação for por meio de uma concretização, é um exemplo, ele está exemplificando. Se algo precisa ser esclarecido, por exemplo, às vezes o cara vem num texto técnico, então ele vai lá e explica aquilo, mas só que aquela explicação, naquele texto, ela necessita ser explicada. Então está tornando claro, explicitar é isso. Explicitar é isso. Tá? É uma explicação. Só que quando você explicita, algo precisa ser tornado claro. A explicação no sentido mais amplo, que, de novo, não deixa de explicitar. A explicitação é uma explicação. Só que se a intenção, né, é tornar claro, se a pessoa não desenvolver, explicar, tornar claro, deixar aquilo de um modo explícito, o entendimento pode ficar prejudicado. Então, isso é explicitar, é tornar claro. Se é para tornar claro, é algo que necessita ser tornado claro. Às vezes, você tem uma pura e simples explicação, cuja finalidade é tornar claro. Se não aparecesse, não haveria problema algum, porque aquilo a gente subentende, entende o que a pessoa está querendo dizer com aquela palavra, com aquela expressão. Então, basicamente é isso. Então, se ele concretizou, ele exemplificou. Correto? Então, isso aí também é outra dica importante para essa prova, minha gente. Reparem que só nessa primeira prova aqui, quantos detalhezinhos nós já comentamos. E é evidente, quanto mais corrigirmos, a gente vai abrindo o leque e vai chegar um ponto que as questões começam a se repetir, certo? Mas nesse início é isso mesmo, e aproveitem porque isso vai trazer experiência, não tenha dúvida, tá? E sempre corrigir isso com boa vontade, né? Tentar entender, não pensar, né, de outra maneira, né, de que a banca complica. Não, essas pessoas sabem muito bem o que estão fazendo, são provas muito bem elaboradas. Eu, pelo menos, sou suspeito, né, porque eu acho essa banca espetacular. Claro que, às vezes, uma outra questão, discordar é até meio complicado, eu vou discordar disso, mas eu costumo dizer que o problema é meu mesmo, eu talvez não tenha entendido a questão, né, mas a gente tenta sempre explicar isso aí de uma maneira, né, para que o aluno entenda realmente e tenha segurança para fazer essas questões e acertar um número maior de questões, certo? Então, uma boa questão essa para a gente relembrar e vocês anotarem isso aí, certo? Doenças psicossomáticas segundo a formação do vocábulo. Bom, minha gente, ele deixa bem claro, formação. Esse somático quer dizer corpo. Então, ele deixa bem claro que é formação. Aí, minha gente, é aquilo que eu costumo dizer também, né? É rezar e boa sorte, né? Um santo forte nessa hora. Não sou obrigado, né, a conhecer essa formação, né? Então, na palavra psicossomático, formação, o somático é corpo. E esse psico é intelecto, é mente, certo? Ou seja, corpo e mente. Então, no caso, letra A. Formação são doenças que envolvem corpo e mente. Esse psico é no sentido de intelecto, de mente, é isso aí mesmo, tá? Letra A. Correto? Aí não tem, assim, uma explicação, né? Uma lógica, enfim, é o conhecimento da formação do vocábulo. Não tem a ver com interpretação, não é um texto, não. Como é que se forma a palavra, né? Questão 15.
ela, normose. Na palavra normose, para começar, esse norme aí é o radical que traz o valor semântico de normal mesmo, certo? E o ose, que quer dizer uma ação ou um certo processo mórbido, né? Na palavra normose é isso, é uma ação ou um processo mórbido, né? E esse norme aí que é de normal. Então vamos lá. Ela surge quando o sistema no qual nós existimos encontra-se dominantemente doente, desequilibrado, corrompido e quando predomina a violência, a competição e o egocentrismo. Uma pessoa adaptada a esse sistema está doente. Infere-se desse segmento do texto 3 que a pessoa doente com normose, de novo lá, infere-se desse segmento. O que eu posso inferir desse segmento? Minha gente, a normose, olha a palavra, cujo radical mostra essa ideia de normal, e esse ose que seria um processo mórbido, levaria a quê? Revelar um comportamento aparentemente normal. Letra D de dado. Ela, normose, surge quando o sistema no qual nós existimos encontra-se dominantemente doente, desequilibrado. Olha o ose aí da normose, minha gente, um processo mórbido, olha interessante. E quando predomina a violência, a competição e o egocentrismo. Uma pessoa adaptada a esse sistema está doente. Uma pessoa adaptada a esse sistema está doente. A pessoa, ela está adaptada, ela nem sente que está com isso. Ou seja, revela comportamentos aparentemente normal. Adaptada a esse sistema. Ela está adaptada, mas na verdade ela está doente. É a normose porque é um estado mórbido de normalidade. Mas é um processo mórbido. E ela se adapta. Então não é para mostrar desequilíbrio, né? Apresenta inadequação social, demonstrar dupla personalidade, não é isso, a normose não é isso. Pode ser acometida de surtos momentâneos, então, minha gente, por isso que primeiro eu parti da formação da palavra normose. Claro que a sequência até confirma isso, mas a palavra normose, a formação dela é disso. É esse distúrbio mórbido, né? Esse processo mórbido, esse nome que é normal, quer dizer, é um processo mórbido que leva à naturalidade, que você encara aquilo, passa, né, uma normalidade. Essa pessoa adaptada, ela está doente. Na verdade, ela está tendo uma reação normal, mas ela está doente. Então, a normose é isso, revelar comportamento aparentemente normal. Ela acaba se adaptando, mas está doente. Letra dele dado. É outra questão que também não teria a ver com a interpretação de texto, com técnica ou gramática, que a gente tem que trabalhar ali em cima, né, da questão da palavra. Só que às vezes, logicamente, eles trazem palavras que a gente tem que trabalhar o valor dela, né? Então, complica isso aí. Questão 16. Vamos lá. Ele retira esse trecho, de novo, né, o mesmo, né? A afirmação correta em relação aos componentes desse segmento. Olha aqui, ó. Correta. Então, vamos lá. A forma verbal encontra-se, indica um estado permanente. Ela surge quando o sistema no qual nós existimos encontra-se doente. Encontra-se doente, um estado permanente, não. Estado permanente é o verbo ser. Ele é doente. Ele é feliz. Estado permanente. Verbo ser é o exemplo de um estado permanente. Agora, encontra-se é no sentido de estar. É ou não é? Então, não é um estado permanente, é um estado passageiro. Encontra-se, está. É ou não é? O adjetivo desequilibrado encontra-se no masculino porque se refere a doente.
Ora, não tem nada a ver com doente, né? É o sistema. Ela surge quando o sistema encontra-se doente, desequilibrado. Tanto doente quanto desequilibrado são formas do adjetivo que se referem ao substantivo sistema. O conectivo quando indica simultaneamente lugar e tempo, não. E quando predomina, quando é só tempo, lugar, não, tem nada de simultaneamente, só tempo, tá? Isso aqui, minha gente, às vezes a pessoa pode, mas pode haver, não, simultâneo, dependendo da frase, isso a gente vê até mais em orações reduzidas, você pode ter dois valores ali. Então, só para mostrar que às vezes pode aparecer assim um certo absurdo, né? Poxa, mas ou é isso ou é aquilo. Por exemplo, em orações reduzidas, às vezes você pode ter ali dois valores. Ao ver-me, ficou contente. O que eu posso entender disso aí? Ao ver-me, ficou contente. No instante em que ele me viu, ele ficou contente. Tempo. Ou, porque me viu, consequência, ele ficou contente. Ideia de causa. Então, por exemplo, só para desenvolver isso aí, né? Pra gente, mas aí de repente poderia haver duas ideias adverbiais, isso pode acontecer. Por exemplo, orações reduzidas, principalmente isso pode acontecer. Ao ver-me ficou contente, eu posso ter nessa reduzida de infinitivo ideia de tempo ou ideia de causa. Então aí seria simultaneamente. Entendido? Então só para mostrar que isso pode acontecer. Sempre que aparecer uma ou outra afirmação nas opções, nós vamos tentar acrescentar, que é para aproveitar a nossa aula, né? Senão, poxa, porque o cara colocou isso, será que isso não pode acontecer? Pode, isso pode acontecer. Às vezes não, às vezes é questão que não vai aparecer mesmo. Mas isso aí pode ocorrer. A forma verbal predomina se refere à normose e por isso está no singular. Predomina, ele diz que ela surge quando o sistema encontra-se doente, desequilibrado, corrompido. E quando predomina a violência, a competição. Olha só, esse predomina não tem nada a ver com a normose. É quando a violência, a competição e o egocentrismo predomina. É entendido? Então, quem é o sujeito que predomina? É isso aqui. Sujeito composto. Então, não está no singular, o sujeito não é normose. Certo? Mas o sujeito é composto, porque o verbo ficou no singular? Porque o verbo veio anteposto. Então, minha gente, quando eu tenho um sujeito composto e o verbo aparece posposto ao sujeito composto, é plural. Em geral é isso, plural. Mas quando o verbo vem anteposto a um sujeito composto, ele pode concordar com o núcleo mais próximo, no caso da violência. Como o núcleo mais próximo está no singular, esse verbo pode ficar no singular. Entendido? Então, o sujeito é composto. Como ele vem anteposto, esse verbo ele pode concordar com o núcleo mais próximo. Então, não se refere a tudo isso aqui, só que ele vem anteposto, pode concordar. Letra E. O termo esse sistema se refere ao sistema citado anteriormente no mesmo trecho. Olha aí. Ela surge quando o sistema encontra-se dominantemente doente, desequilibrado, corrompido, e quando predomina a violência, a competição e a agressão. Uma pessoa adaptada a esse sistema, minha gente, de novo, o tal do elemento anafórico. Esse sistema é o sistema lá de cima, que é a normose. Né? O sistema, ela não, surge quando o sistema no qual existimos encontra-se doente. Esse sistema está doente, quer dizer, o sistema que se encontra doente, desequilibrado, não é isso? Perfeito. Letra E. Tranquila a questão. 17. Segmento texto 3, uma pessoa adaptada a esse sistema está doente, mostra alteração de sentido e se reescrito da seguinte forma. De novo, reescritura.
Uma pessoa adaptada a esse sistema está doente. Adaptada a esse sistema, a pessoa está doente. Ele só inverteu a ordem original. É ou não é? Adaptada a esse sistema, uma pessoa está doente. Ela está doente quando adaptada. É ou não é? Uma pessoa, ele diz lá, vamos lá, mostra alteração de sentido. Vamos sempre sublinhar o que se perde. É ou não é? Uma pessoa está doente se adaptada a esse sistema. Tem sentido, é ou não é? Uma pessoa adaptada a esse sistema está doente. Reparem que aqui não aparece conectivo, é ou não é? Não aparece conectivo. Mas a ideia de condição pode, né? Uma pessoa está doente se adaptada a esse sistema. Tem sentido. Tem sentido. Se adaptada, ela está doente. Uma pessoa doente está adaptada a esse sistema. Uma pessoa doente está adaptada a esse sistema? Nada disso, né? Olha aqui, ó. Uma pessoa adaptada, quer dizer, se ela estiver adaptada a esse sistema, ela estará doente. Que é o que ele diz aqui, ó. Se adaptada. E não uma pessoa doente é que está adaptada. Então, ele está especificando a pessoa. Uma pessoa doente está adaptada a esse sistema? Não. A pessoa doente não está adaptada. A pessoa, ela estará adaptada se uma pessoa adaptada a esse sistema estará doente. Ela estará doente se adaptada. E não a pessoa doente que está adaptada. Letra C. Não é. Mostra alteração, né? Não é a pessoa doente que está adaptada. A pessoa, ela, se adaptada, é que ela estará doente. Então, há uma condição para ela estar doente. Aqui não há condição alguma. Ele afirma, a pessoa doente está adaptada ao sistema. É uma frase afirmativa, não condiciona nada. Letra C. Ó, está doente uma pessoa adaptada ao sistema, ou seja, está doente, se adaptada. É esse o entendimento. Quando adaptada ao sistema, a pessoa está doente. Uma pessoa está doente quando adaptada. Olha aí o que acabamos de dizer, minha gente. Concordam que uma pessoa adaptada a esse sistema, eu posso ter ideia de condição de tempo. Olha que beleza, né? Acabamos de falar da questão da ambiguidade, que, né, normalmente aparecem muito em construções reduzidas. Olha que beleza isso aqui, veio para auxiliar. Aquele exemplo que eu dei do alverme, né? Ótimo, já, né, ilustra bem isso. Nem sabíamos, né? Aqui, na sequência. Uma pessoa adaptada. Eu posso entender se adaptada, ela está doente. Ou ela está doente quando ela está adaptada. No instante que ela está adaptada, ela está doente. Olha a ideia de tempo também que cabe. É uma frase ambígua. Você pensar de uma maneira, né? Pensar nessa frase como condição tem sentido. Pensar nessa frase como tempo tem sentido. Ora, outra não, outra é afirmativa, é taxativa. Ela está doente, uma pessoa doente está adaptada a esse sistema. Se, né, adaptada, quando adaptada. Então está aí um bom exemplo, está vendo? Então, é para vocês também, ó, de novo, ficarem espertos, não necessariamente, ainda mais quando não há conectivo, quando há forma, né, gerúndio, de particípio, certo? Que é o adaptado aqui, ó, olha aqui, ó, formas reduzidas. Você pode, às vezes, ter duas ideias ali, entendido? Tá aí. Porque também, né, cuidado, que é para a gente não ficar só com aquela coisa meio obtusa. Não, mas se isso aqui é condição, não pode ser tempo, se não há conjunção. Se aparecer a conjunção, ela vai dizer que ou é condição, ou é tempo e acabou, né? Como é o caso aqui, como apareceu, certo? Agora, não havendo conectivo, dependendo da frase, eu posso ter dois sentidos. Pode ser ambígua, só que é aquela ambiguidade que não prejudica o sentido. Você tendo a interpretação de uma maneira, por outra, as duas formas estão corretas, tem sentido, certo? É para a gente não ficar pensando que só pode ser um valor. Tá? Às vezes você pode ter outro valor ali. Não tendo conectivo,
O par de palavras que apresenta uma disposição de classes de palavras diferente das demais. Essa é para todo mundo ficar feliz. É ou não é? Para não ficar, poxa, mas essa prova é difícil. Existem questões dadas. É ou não é? Par de palavras que apresentam uma disposição de classes de palavras diferente das demais. Uma disposição diferente. O que a gente observa em pessoa adaptada? Classe, pessoa é substantivo, adaptada é adjetivo, é uma. Sociedade moderna, mesma coisa, substantivo, adjetivo. Um cuidado espiritual, substantivo, adjetivo. Doenças psicossomáticas, substantivo, adjetivo. Agora, eminente psicólogo, temos adjetivo e substantivo. Olha aí, que beleza. Letra E. Certo? Isso aí, como alguns alunos costumam dizer, isso é para não zerar. Também não precisa exagerar, né? Dá para acertar aí um número razoável de questões. A gente vai melhorar isso aí, tá? 19. A sociedade moderna com corre-corre. Vamos ver aqui o conectivo sublinhado, que tem seu valor semântico. Ó, vamos lá, minha gente. Sociedade moderna com corre-corre, a falta de tempo para... Então é isso, ó, começa, tá? É porque quando produzem esses slides aí, né, não dá para... Eu acho, né? Sublinhar, destacar. Para o cuidado espiritual e imediatismo, fez com que... com que as pessoas desenvolvessem com mais facilidade. Então, esse com também está destacado, tá? Depois, o outro é o assim, tá? Só o assim que está. Não, assim como. Assim como, está destacado também. E depois, o por isso, tá? Por isso. Tranquilo? E, por fim, segundo. Então, agora sim, né? Pô, estou sublinhando, mas estão aqui, né, minha gente? Então, mas, logicamente, depende, né? Que tem mais de um com ali, né? Então, vamos lá. É esse que está destacado. Aprendemos que as preposições, elas podem estabelecer valor semântico. Aqueles mesmos valores, né, dos advérbios, tempo, lugar, companhia, modo, meio, assunto. As preposições podem estabelecer valor semântico. Então, vamos lá. Corretamente indicado. Quando ele diz que a sociedade moderna, concorre a falta de tempo para o cuidado. Esse para não tem nada a ver com direção. É a falta de tempo com a finalidade de cuidar do espírito. É ou não é? Então, a ideia é de finalidade. Direção, quando você diz, ele foi para a rua, em direção a. Isso aí é direção, tá? Com a companhia, aqui não é companhia. Fez com que as pessoas desenvolvessem com mais facilidade. É desenvolver com facilidade, dessa maneira, esse modo. Ideia de modo e não de companhia. Ele saiu com a irmã. Companhia. Não é? O pânico e a depressão são duas delas, assim como a normose. Ideia de comparação e não exemplificação. É ou não é? O pânico e a depressão são duas delas, assim como a normose também é. Comparação. A última é uma prima menos conhecida e por isso mesmo... Por isso, ele coloca como conclusão. O que acontece em relação a esse conectivo, aí é bom a gente fazer esse comentário. Também, né, não vamos aqui tentar ficar discutindo isso, né, buscando, né, muita discussão em relação a isso. O por isso, quando você vai ver lá lista de conectivos, em geral eles aparecem nos conectivos conclusivos. O cara vem aqui e coloca conclusão. Só que a conclusão, ela trabalha no mesmo campo semântico da consequência. Então, por exemplo, para mim, na minha opinião, primeiro, a ideia aqui de consequência, ela está bem clara, tá? A última é uma prima menos conhecida. E, por isso,
por ser menos conhecida, por esse motivo, por essa razão, qual é a consequência? Ela é menos identificada, minha gente. Vê se não há uma relação clara de causa e consequência. A conclusão não deixa o trabalho no campo semântico da consequência. Tá? Essa relação ela é clara. Por isso, por ser uma prima menos conhecida, por ela ser menos conhecida, qual seria a consequência? Ela seria menos identificada, já que ela é menos conhecida. Então, minha gente, mais uma vez, a gente poderia discutir isso. Mas aí vamos fazer um recurso, a questão tem que ser anulada, porque isso aí é lista de conclusão. A relação aqui de causa e consequência está clara. Além disso, eu gosto sempre também de falar muito isso para os alunos, né, quando a gente trabalha. A gente quer que a pessoa passe no concurso e não ficar aqui com discussões em relação às questões, a banca recurso. Eu evito muito esse tipo de coisa. Não, vamos fazer um recurso, vamos tentar marcar lá, já que a gente está tendo essa oportunidade de trabalhar as provas, então vamos separar isso. Porque olha só, concordo que, segundo especialistas, em conformidade com eles, segundo eles, de acordo com eles, conforme os especialistas. Então, minha gente, vamos lá. Eu também gosto de fazer essa observação de uma maneira bem clara, objetiva. Esse segundo tem a ideia de conformidade, segundo eles, conforme, de acordo com eles. Essa letra E é indiscutível. Com a prática, com os exercícios, a gente chega também a essas conclusões. Então, vamos marcar a letra E. Agora, por isso, em geral, aparece lá em lista de conclusivo, sim. A conclusão trabalha no mesmo campo semântico da consequência. E a relação aqui é bem clara. Então, com certeza, na banca da FGV, e isso não foi a primeira vez, na prova do TJ do Rio de Janeiro, apareceu um por isso, e a resposta era essa, era consequência. O valor que ele dava lá era de consequência e não de conclusão, tá? Não foi a primeira vez. Então, vamos seguir por aí. A tendência é essa, tá? Ainda mais o por isso numa construção em que há uma relação clara de causa e consequência, certo? Porque às vezes você tem uma construção, mas a finalidade é só concluir mesmo, né? Ele estudou bastante, por isso, né? Por isso deverá passar. Quer dizer, uma conclusão, quer dizer, não é para mostrar o passar ser uma consequência, não, muito, quer dizer, você está colocando aí uma previsão, uma coisa mais ou menos esperada. E agora, mais uma vez, a conclusão trabalha no mesmo campo semântico da consequência. A relação aqui é bem clara, certo? Não, porque ele está trabalhando aqui exatamente com a ideia de consequência, tá? O segundo é conformidade, a ideia bem clara de conformidade. Tranquilo? É claro que, né, às vezes, você pode ter lá um por isso e ele voltar com a ideia de conclusão, porque ali a ideia não estaria tão clara assim de causa e consequência. É só mesmo com a finalidade de concluir um pensamento e não que nessa conclusão estivesse a consequência do pensamento. Então, às vezes pode ser sutil, mas é tentar ver isso. É uma relação clara que vai prevalecer a consequência e não a conclusão. E no fim, e por fim, a vida hoje está tão moderna que qual é a consequência? Todos nós nascemos atrasados tecnologicamente. Por causa dessa modernidade, ela está tão moderna, qual é a consequência? Já nascemos atrasados, por causa dessa intensificação da modernidade, da intensidade da modernidade. Tranquilo? Então, aqui a questão é fácil. Quando aparecem esses intensificativos aqui, ó, na primeira oração, confirma que o que virá é a consequência. Agora, nem sempre a consequência, ela vem antecedida de intensificativos, tão, tanto, tal consequência. Nem sempre. Agora, quando aparecem esses intensificativos, tão, tanto, tamanho, tal, que vem é a consequência. Certo? Em seguida. Então aí, tranquilo, letra A. Entendido? Bom, minha gente, então, encerramos aí essa primeira aula, corrigindo essa prova.
Fizemos algumas observações importantes que vocês anotaram e podem ter certeza que isso vai ajudar na resolução de outras que virão. E aí a gente já não vai fazer mais esses resumos, aquela primeira aula que nós falamos sobre tempo composto, né? E a gente vai seguindo e apresentando novas teorias, o resumo de novas teorias. Entendido? Um abraço e até a próxima. Mais uma prova que faremos, né? Segunda prova nesse curso aí da resolução de provas da FGV. Grande abraço.